Olá a todas e a todos, sejam muito bem-vindas e bem-vindos a mais um vídeo aqui na Farmácia Literária e hoje estou aqui para vos falar da minha última leitura do ano 2024. Terminei ali mesmo nos últimos dias do ano e estou a falar de A Origem dos Dias, o mais recente livro do Miguel Galt. Miguel Galt, que também escreveu O Lento Esquecimento de Ser, que, como eu disse no vídeo anterior, foi uma das minhas leituras preferidas do ano 2024. E então, sem mais demoras, vamos passar para o vídeo de hoje. A Origem dos Dias. Este título desta obra não é por acaso e vocês já vão perceber porquê. Então, antes de partilhar aquilo que eu senti com esta leitura, deixar-vos aqui um breve resumo da obra. Nós temos aqui a história do Tomás, o Tomás Franco, que é um escritor falhado. Aliás, ele começa como um aspirante a escritor e ele é neto daquilo que nós chamamos um escritor maldito, que é o Pierre Lacroix, um escritor que ali, antes da Segunda Guerra Mundial, teve grande fama, chegou a ganhar um prémio literário em França, mas que, por circunstâncias da vida e das escolhas que ele fez, acabou por ser marginalizado, por ser tido como uma persona não grata, o que o levou, inclusive, a ter de sair de França e procurar asilo em Portugal. E então este Tomás, ele cresce muito, desde menininho, ele cresce muito à sombra deste avô e da vida misteriosa que este avô escritor teve antes de chegar a Portugal. Na infância aqui do nosso Tomás, há um acontecimento na família que irá também marcar muito este ainda menino, que irá condicionar, de certa forma, a sua vida dali para a frente. Anos mais tarde, nós encontramos então aqui o nosso Tomás já a viver na cidade do Porto, uma vez mais aqui o Porto como um palco, o palco principal para esta narrativa, tal como também encontramos aqui no primeiro livro do autor. E nós encontramos aqui um Tomás que é um farrapo humano. Eu creio que esta é a melhor descrição que posso fazer deste homem, que persegue, continua aqui a perseguir, então, esse sonho de escrever o seu primeiro romance, mas acaba sempre por ser uma tentativa falhada. E então, ele acaba por se perder, quer dentro de si próprio, quer dentro de toda a melancolia, a tristeza, a perda e até o luto que não conseguiu fazer, e isso acaba por fazer com que ele se refugie também na escrita, mas também em noites sem dormir, no álcool, em divagações sem fim, quase como se ele andasse sempre numa espiral, mas uma espiral que acaba por voltar sempre ao ponto de partida. No fundo, este homem procura quase como que preencher esse vazio que sente com outros vazios maiores do que ele. Inclusive,
aqui a obsessão pela vida deste avô. Ele quer, porque quer perceber o que é que aconteceu à vida daquele homem, quer perceber por si próprio se aquilo que dizem sobre ele corresponde de facto à realidade. E então ele quase que vai fazer desta procura, desta busca, um exorcismo para a dor, para a tristeza e para a falta de sentido que sente. É quase como se ele quisesse, através desta procura, através deste repor a verdade, encontrar a redenção para a própria culpa que ele sente. Depois temos também aqui uma personagem que é quase como que um anjo de luz no meio das trevas, que é a Leonora, que aparece a páginas tantas na vida deste Tomás, e pela primeira vez ele sente que a vida pode encarreirar, pode haver um sentido para a sua própria falta de sentido, digamos assim. Mas nem tudo, nem sempre os anjos nos podem salvar. Porque muitas vezes esses anjos, ou quem nós acreditamos que tem esse dom de nos salvar de nós próprios, são também pessoas em busca da própria salvação. E eu não vou contar mais da história, apenas também dizer que há aqui outra personagem, e eu vou-lhe chamar personagem, porque para mim representa por si própria uma personagem, que é a casa. Um apartamento na Rua do Almada, um apartamento onde o Tomás vive, e é um espaço que ele vai manter sempre ao longo da sua jornada nesta história. E esta casa assume e ela própria este papel de protagonista. Este espaço pequeno, a média luz, bafento, cheio da fumaça dos cigarros, do cheiro a álcool, repleto de livros pelo chão, de garrafas vazias, de solidão, de desespero, de noites sem dormir. Este espaço, esta casa, funciona quase como que uma testemunha viva da vida deste homem. É quase como que uma confidente. Mais do que um refúgio, é uma confidente. As paredes daquela casa pequenina, daquele espaço apertado, funciona quase como que uma metáfora da própria vida neste Tomás e da sua trajetória, da sua falta de sentido para a vida. E então eu quis trazer também esta reflexão sobre a casa. Muitas vezes na literatura, nos livros, os espaços têm vida própria. E eu senti muito isto, eu senti quase que conseguia visualizar o próprio espaço. Então aqui esta casa, que também acaba por representar a falta de um lugar. Este Tomás, durante toda a sua vida, é como se ele se sentisse em terra de ninguém, nem pertencendo a um lado, nem pertencendo ao outro. Ele já não é aquele menino que nasceu e cresceu numa aldeia perdida no interior, mas também ainda não é outra coisa porque não consegue sê-lo, não consegue encontrar esse caminho. E então, esta obra no fundo é essa busca por um lugar, essa busca por respostas, essa busca pela redenção, esse tentar e tentar e tentar, mesmo quando o caminho se revela sem saída, há sempre aqui este
quase que chafurdar na lama para tentar encontrar diamantes lá dentro. Mas muitas vezes esses diamantes não são mais do que meras pedrinhas sem significado. E quando chegamos a esse fim tão ansiado, percebemos que afinal não saímos do mesmo lugar. Agora, passando às reflexões. Eu gostei muito nesta obra. Eu gosto muito desta melancolia presente, nesta tristeza que escorre pelas palavras a cada página. Gosto muito destes personagens completamente perdidos dentro de si mesmos, completamente deslocados no mundo ao redor, a caminhar em todas as direções e em direção nenhuma. É algo que eu aprecio bastante na literatura. São personagens que me dizem muito. Este livro está muito bem escrito. O Miguel escreve muito bem. É uma escrita muito bonita, muito... Há cuidado com as palavras. Há cuidado com aquilo que se diz. Há poesia aqui contida. E, ao mesmo tempo, há um equilíbrio muito grande entre essa divagação interna e o contar a história. Porque nós temos muitos autores, muitos dos quais eu aprecio imenso, mas que ficam só na parte da divagação e não acaba, a história acaba por não ser linear. E aqui há essa união desse escarafunchar a alma e ao mesmo tempo conseguir contar uma história do princípio ao fim, com sentido, com lógica, seja lá o que isso for, não é? E isso, eu acho que o Miguel já aqui, ele conseguiu fazer isso muito bem. E neste livro, uma vez mais, provou o seu grande talento para unir esses dois mundos. E é um equilíbrio muito difícil de fazer. E eu queria ler-vos aqui uma passagem. Eu fiz várias marcações, como sempre, mas há aqui uma passagem muito bonita, uma das eu gostava de vos ler, e então diz assim: aquele era um dia que mudava tudo. Nada mais seria igual. Houvera ontem, haveria agora um diferente amanhã. E conseguia ouvi-los a sussurrar, agora juntos, tão longe, lá de onde as mãos não chegam, e faz sempre noite. É assim que um coração quebra. Eu acho isto de uma beleza gigante. Tocou-me profundamente. Tem mais passagens assim introspectivas. E outra reflexão que eu fiz com esta leitura foi até que ponto é que nós não somos a continuidade ou a continuação daqueles que foram antes. Até que ponto, e a teoria sistémica, que é algo que eu gosto muito de estudar, fala sobre isso. Até que ponto é que nós não carregamos um fardo, um legado que nos é deixado sem nós pedirmos. E até que ponto é que esse legado, esse nome, esse apelido que nós carregamos desde o dia em que nascemos, não é senão uma sentença e uma condicionante para a nossa própria vida. Mas isso já são as minhas divagações, que em nada têm a ver com a obra, mas têm a ver no fundo, não é? Mas já são outras divagações minhas. Adiante. E dizia eu então que eu gostei muito desta obra, mas, para mim,
o lento esquecimento de ser disse-me ainda mais, tocou-me ainda mais. Apesar de eu ter sentido empatia com este Tomás, o Henri Benoit, que é o personagem principal daqui no Lento Esquecimento, para mim disse-me mais, disse-me ainda mais. A aura desta obra é ainda mais negra, é ainda mais densa, é ainda mais... Percebem o que eu quero dizer? Vocês percebem? É muito bom, mas para mim, Catarina, este tocou-me ainda mais. Assim como assim, eu sugiro que leiam os dois. Se ainda não leram, eu sei que há muita gente que leu este apenas, mas a minha sugestão é que realmente leiam também este. Leiam este livro. Se ainda não leram nenhum, leiam este primeiro e preparem-se para uma viagem às catacumbas da alma humana. Preparem-se para uma viagem às catacumbas da alma humana. E foi então aqui o nosso vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Digam-me aí se já leram alguma destas obras. Se ainda não leram, considerem para este ano 2025. Como sempre, muito obrigada por terem assistido a este vídeo gigante, como sempre, até ao final. Obrigada por estarem desse lado. Despeço-me com um abraço imenso. Boas leituras e vemo-nos no próximo vídeo.